é uma mistura de alegria com orgulho, com gosto, com satisfação, com promessa, com esperança, com confiança na arte, porque a arte é, sem dúvida, o jeito da gente ser materializado de alguma forma. E aí eu queria muito que a Ana viesse aqui no Brigdum, porque eu fiquei muito apaixonada por ela o dia que eu ouvi ela lá no centro dizer o seguinte, que é onde ela nasceu, né, onde ela mora, ela é do Rio, ela fazia um contraturno com as crianças. Eu não sei se exatamente isso, mas alguma coisa do tipo. E ela gostava muito de Clarice Lispector. E aí, ela entendeu que levar Clarice Lispector para as crianças, da onde ali ela colaborava e tudo mais, não ia fazer o menor sentido, mesmo tão maravilhosa Clarice seja. Então ela começa a escrever para poder contar. Isso eu nunca mais esqueci. Eu falei, gente, é isso. Se não existe, eu faço. Né? E eu faço para. E eu faço com. E aí eu faço em mim. E eu faço de onde eu sou. E eu faço do que eu sinto. E eu acredito muito nessa potência individual relacionada com o que está fora, porque a gente é o dentro e o fora o tempo inteiro, né? E isso, olha, o resto da palestra talvez eu lembre, mas isso ficou. E eu gostei muito, né, dos dois, são contos. Eu gostei muito porque, assim, é uma escrita assim, ó, não tem, mas é uma pernada, assim, é uma capoeiragem, assim. Eu achei uma coisa, assim, muito inteira. Eu ainda falei assim, como é que a pessoa consegue escrever desse jeito, né, assim, é como se pegasse uma direção e vai. Não que não se importe com o outro, mas é tão intensa e tão verdadeira que aquilo me chamou muita atenção, porque eu particularmente, quando eu vou escrever, eu fico com tanta preocupação do que o outro vai pensar que aí eu não escrevo nada. Isso é horrível. E eu fiquei com muita, assim, inspirada por isso. Então eu falei, Pedro, o dia que a Ana vier, a gente precisa trazer a Ana para a Ana contar as coisas dela e tudo mais, tarará. Aí ele virou e falou assim, e nós vamos chamar a Tita para mediar, né? É claro que nós vamos chamar a Tita para mediar. Porque a Tita é quem, quando eu tinha 6 anos, brigava comigo e dizia, você não pinta, você faz o que a sua professora manda. E aí ela disse que eu falei, não, eu pinto. Ela falou, então me mostra. E aí eu fui lá e fiz. Então assim, ela bateu os pés, resmungou, parecendo que ela um burrinho pesado. Mas assim, se não é a Tita, né, para sempre me provocar, e porque meu desejo era ser chacrete e empregada doméstica. O chacrinho era na terça, e eu ia morar em São Paulo, ia morar na casa da pessoa, porque eu poderia morar na casa dessa pessoa, cuidar da casa da pessoa, porque isso é uma coisa bem assim, é trabalhosa, mas não ia me exigir muita coisa, e dançava na terça, e tudo bem. Eu estava feliz. Cuidar de uma casa e dançar. Pra que mais alguma coisa? Né? Então a Tita fez várias apostas e eu chamo a Tita de tia, né? Porque era minha tia, é minha tia. E assim, é dessa educação. Eu também tenho pai e mãe, né? Que também me deram muitas coisas. Mas a Tita é a que arrancou eu de um lugar que é o leite pasteurizado, né? Ele nem azeda, nem coalha, nem nada. Nem leite é, né? Então, assim, eu sou muito grata e, sem dúvida,
sempre, quando eu tenho minhas coisas para conversar, é com a Tita que eu busco, converso, vou lá, um tanto eu escuto, outro tanto eu não entendo, aí depois ela me dá um texto, aí eu fico ali pelejando no texto, e aí eu morro de medo de texto pequeno, né? Porque o texto pequeno implica que eu estou sabendo de tudo que ele se trata. Então, enfim, por favor, Ana e por favor, Tita, tomem assento e, por favor, fiquem à vontade, tenha água, tenha um cafezinho. E eu não sei como é que vai conduzir depois essa participação nossa, né? De perguntar, de interlocutar. E enfim, por favor, senta aqui, Ana. Tita, senta aqui. E eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, ó. Vai de lá. Eu pus uma cadeira assim, mais poltronuda pra ti. Essa cadeira vermelha pra mim, faz quanto que vem. Garantir caprichoso que a gente tá. Isso. Então vocês fiquem à vontade. Essa intermediação aqui é uma bobagem, porque é o seguinte, eu fico muito feliz de estar com você, e mais feliz ainda de poder a gente trocar ideias, porque ela é uma menina que a gente conhece, sabe que é escritora, sabe que é jornalista, sabe que é do Rio de Janeiro, que mora em Luanda, na Angola, e de repente a gente não tem muitas coisas para perguntar. Nós temos muito mais coisas para aprender, para visualizar assim, junto com ela, o que é ser uma brasileira negra em Angola, né? Porque como ela faz, como ela se sentiu, como as pessoas negras de Angola a veem como negra brasileira, enfim, o que se pretende aqui é uma conversa informal. E que você vai conduzir a sua maneira, a sua simpatia e a sua interlocução junto com a gente aí. E eu não sei, eu gosto muito das coisas dialogadas. Não sei se você concordaria que à medida que você fosse falando e as pessoas tivessem curiosidade, pudesse interferir, não é? Para ficar uma coisa bem solta, bem à vontade e que todos se sentissem bem. Porque ela não trouxe aqui para ela uma palestra, não é isso. A gente vai bater um papo, né? Porque nós não temos nenhuma pretensão científica, nem de pesquisa, nem de coisa nenhuma. Apenas conhecer como é viver em Angola, uma jovem, bonita, brasileira, sozinha, num país estrangeiro que nós não conhecemos nada, para dizer a verdade. Eu de Angola, a única coisa que eu sei um pouquinho é a história da Nizinga. Tá? Mas ela está numa Angola moderna, numa Angola pós-independência, numa Angola que luta pela sobrevivência, pela comida, pela fome, vencer a fome, vencer a moradia, a saúde, e uma série de complexidades que sobrevivem após um momento revolucionário de restabelecimento da autonomia política e social, porque a econômica até agora a gente está dando murro em ponto de faca, né? Então, passo a palavra a você, fique à vontade. Tá bom. Depois que eu fiz esse lindo penteado. Hoje, nossa, já muitas coisas aconteceram. Boa tarde, boa noite, quase, né? Gente, obrigada pela presença de vocês aqui no domingo de sol, né? O Bebeto brincou que eu trouxe o sol para vós esses dias. Obrigada, Dalmone, não estou vendo mais aqui. Ela sempre some. Ela sempre some. Pelo convite. A primeira vez que eu vim aqui a Poços, eu já estava em Luanda, eu tinha acabado de mudar, na verdade. Eu mudei em julho de 2017 e vim aqui em novembro de 2017, 20 de novembro. Faz 5 anos. E Tita estava, né? A gente fez uma aula de conversa lá no SESC. Eu lembro que a Tita estava na plateia, lembro da Dalmone, lembro da Sandrinha, também estava lá.
E foi, nada é... Alguém tava com uma camiseta de Exu aqui. E nada é acaso, claro, né? Muitas pedras molhadas, assim, todos os dias, matando muitos pássaros. Porque eu, na verdade, não viria mais para Poços. Eu tinha conhecido o Pedro em 2016, na Flip. E aí era tipo julho, né? E o Pedro me mandou um e-mail em março, fevereiro, pra me fazer o convite pra vir pra cá em novembro. Porque ele falou, não, eu sei que novembro a sua agenda deve ficar muito cheia, então eu já queria marcar pra não correr o risco. Eu já tava com plano de mudar pra Luanda, mas falei, tá, né, aceitei, coloquei na agenda e tal. E aí o meu visto, como a Tita falou, muitas questões pós-coloniais, assim, políticas e, enfim, de muitas coisas. O meu visto atrasou 6 meses, 4 meses. E aí eu mudei em julho, quando eu tava pretendendo mudar em março, fevereiro. E eu já tava agendado, já tinha um trabalho que era vir pra cá em setembro, pra Bienal Internacional do Livro, que eu faço curadoria já há 3 bienais, 2017, 2019 e ano passado, 2021. Então já tinha esse trabalho organizado, então eu mudei em julho, vim em setembro e eu tava, acabado de mudar e falei, não vou voltar pro Brasil de novo, tipo, né, minha vida tá agora se organizando aqui. Eu já tinha decidido que eu não vinha mais em novembro, só que eu, na correria da vida, falei, eu também sou produtora, eu falei, eu não vou mais, mas eu já vou dar um nome pro produtor, né? Falar, olha, eu não vou mais, mas fulana vai no meu lugar. E na correria acabei não fazendo isso. E em outubro, eu acho, o meu visto, aí eu fui pra viver em Luanda com outro visto, porque chegou uma hora que eu também falei, eu não vou ficar mais no Brasil, eu não aguento mais. E fui com um visto ordinário, um visto de turismo. E lá resolvi a questão, só que eu tinha dado entrada aqui no Brasil. E aí um dia me mandaram um e-mail, o seu visto saiu, você tem que vir aqui buscar. E eu falei, como assim eu tenho que ir buscar? Sim, a senhora tem que vir aqui buscar, porque precisa depois passar na alfândega e dar o carimbo da sua entrada. E eu fiquei com muita raiva, desesperada, falei, não quero ir pro Brasil mais, meu Deus, não sei o quê. E aí lembrei, de que eu já tinha esse trabalho aqui em Poços. Aí eu olhei e falei, não, peraí, tem esse negócio, paga a passagem, né? Ok, falei, tá bom. E aí eu falei, ok, era até isso. E aí eu vim numa viagem super bate-volta, assim, de 1 semana. E aí nunca mais parei de vir a Poços de Caldas. Bom, Betinho. E aquele dia foi muito legal, assim, né? Porque eu acho que é isso. Primeiro tinha sido uma experiência, foi uma viagem também bem louca. Foi uma viagem junto com uma amiga também, com a Sinara, que veio pra cá, que é uma amiga e uma referência ao mesmo tempo, Sinara Rúbia. E a gente veio trocando muito, né? A gente veio de dia, 8 horas, sei lá quanto tempo de viagem no Cometa. Então a gente veio conversando muito e depois voltando também conversando muito sobre todo esse processo que a gente estava vivendo naquele momento. A Sinara, eu trabalhava 7 anos como coordenadora de uma organização e quando eu decidi ir para Luanda, eu pedi demissão e a Sinara assumiu meu lugar na Agência de Redes da Juventude. Então a gente foi trocando muito sobre o trabalho com juventude, especialmente com juventude favelada e periférica do Rio de Janeiro, que era o trabalho que a gente fazia. E eu acho que, começando a responder suas perguntas, Tita, as pessoas me perguntam muito, né, por que eu fui... Primeiro que, assim, eu sou uma outra pessoa do que eu era, com certeza, há 5 anos. Assim, nesses 5 anos vivendo em Luanda, eu acho que eu aprendi muito. Eu tava falando com alguém ontem, tô falando com os amigos aqui que estão querendo mudar, né, os Poços Caldenses estão querendo viver no Rio de Janeiro. E eu tava falando que eu acho que eu não tiro a força ou a vontade de ninguém que queira migrar, assim, porque eu acho que é uma experiência importantíssima, se você tá num outro lugar, numa outra cultura, seja sozinho, seja com a família e tal, é uma experiência incrível. Mas o que eu aprendi é que demora pelo menos, e acho que a gente também tem um momento da vida, né, contemporânea de muita rapidez, assim, de que a gente quer as coisas tudo muito rápido.
E existe muita coisa muito rápido, mas tem algumas coisas da vida não vão, pelo menos até agora, acompanhar o nosso desejo assim, de rapidez. Então, o que eu tenho entendido é que demora pelo menos uns 2 anos para você realmente entender pelo menos os 5 pontos principais de algum lugar para onde você está indo. Antes disso, eu acho que é tudo uma grande experimentação, assim. E eu tinha esse plano de viver inicialmente 2 anos e eu vou meio que renovando meu contrato com o Luanda a cada 2 anos. E eu acho que eu dei muita, né, nunca foi sorte, sempre foi Exu, mas eu dei muita sorte porque eu encontrei pessoas muito, muito queridas, assim, é um país muito acolhedor, especialmente com brasileiros, e porque tem muita referência contemporânea, né, acho que o Brasil ajudou muito no processo de reconstrução de Angola pós-guerra, especialmente pós-2002, esse ano fez 20 anos do fim da Guerra Civil, dia 4 de abril, e nesse pós-guerra o Brasil ajudou muito nessa reconstrução, era, né, o início também do governo Lula, então teve uma grande participação nisso, pro bem e pro mal, porque teve essas tretas da Petrobras, das Odebrechts e de todas essas outras grandes construtoras que ajudaram na reconstrução do país, mas também levaram muita coisa. Então, teve né, uma grande... Acho que os brasileiros chegaram a ser a 3ª maior comunidade assim, de estrangeiros em Angola. Hoje tem menos, deve ser, sei lá, a 5ª, talvez. Especialmente nesse processo de reconstrução, porque foi muito brasileiro para lá, para trabalhar. Mas aí você tinha um grupo de brasileiros muito específico que era... Não tem, obrigada, tio. Pelo amor de Deus, não levanta mais nome servir, não. Que eram brasileiros ali ligados à engenharia, né? Engenharia de petróleo, engenharia engenharia civil, em sua maioria brancos, de 30 a 40 anos, alguns casados, assim, foram com a família, outros sozinhos. Então você tinha um grupo que não participava da vida da cidade, efetivamente, porque eles estavam, em sua maioria, eles viviam fora do centro urbano, assim, eles viviam em bairros que efetivamente foram criados até, grandes condomínios que foram até criados para receber esse tipo de pessoas, esse tipo de imigração, e ficavam meio fechados ali nos seus condomínios. É meio, eu brinco que Talatona e Quilamba, que são esses 2 bairros maiores lá, é tipo a Barra da Tijuca e o Recreio, assim, no Rio de Janeiro, que é um pessoal que tá lá e a vida deles é toda lá e não sai pra nada. Então você tinha muito esse perfil de pessoas e que iam basicamente para ganhar dinheiro, para trabalhar, ganhar em dólar e fazer seu pé de meia e depois voltar para o Brasil ou ir para outro lugar. Vou fazer uma pergunta para você. Então, de certa forma, esse intercâmbio comercial e político, de certa forma, criou ou aumentou o segregacionismo e o racismo no segmento branco brasileiro, que continua tendo medo de negros em terra de negros, não é? Sim. É bem distanciados, assim. Tem um outro grupo, que é um grupo que eu brinco que é o rolê das embaixadas, que são diplomatas, também estão lá, né? Lá tem embaixada e outras embaixadas e consulados, que também tem o mesmo rolê, assim, são todo mundo junto e sai todo mundo junto e vai todo mundo para os mesmos lugares e não vive efetivamente. Tem lugar um pouco, algumas pessoas um pouco de medo, mas pra mim não é uma coisa muito válida, assim, eu acho até seguro, inclusive pra eles que andam com carro blindado, sai e entra em qualquer lugar. Mas enfim, tem não se misturar e muito por um lugar de não querer, eu acho. E aí, o meu perfil de imigrante é um perfil muito disparo, assim, né? Eu sou uma mulher negra, jovem, migrando sozinha. Então, se eu não abrir a boca, as pessoas nem sabem que eu sou brasileira. Considero, já me chamaram de outras nacionalidades, assim, etíope,
enfim, outras coisas, mas o cabo-verdiano, às vezes por causa do cabelo, né? Quando eu tô com o cabelo mais solto, mais claro. E aí, quando eu falo que sou brasileira, as pessoas falam, brasileira é meio, né? Olha, meio assim, demora um pouco. E aí eu acho que essas facilidades, né, que eu considero facilidades, me fizeram ter um tipo de vida que é muito diferente, com certeza, de outras pessoas de outro tipo de migração, né? Que eu ando de transporte público, que nem é transporte público, mas enfim, um transporte mais popular, eu vou a qualquer lugar, eu entro e saio de qualquer lugar, então isso faz com que eu tenha uma vida que quando as pessoas perguntam, como é que é a sua vida, ou como é que é a vida de um migrante, eu falo que eu não sei responder muito, porque a minha experiência eu acho que ela é muito particular dessa migração e dessa vida que eu escolhi, assim. Eu escolhi, né, quando eu mudei pra lá também, tem isso, eu fui a partir de um convite de uma amiga da Luana, pra trabalhar, pra fazer um evento, na verdade, uma viagem, e aí eu resolvi ir. Então, a Luana, ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, nasceu no Brasil, a mãe dela é brasileira, o pai dela é angolano, e ela estava no processo de retorno também, ela tinha morado lá na adolescência, e estava no processo de retorno, de querer voltar a ter mais contato com a família do pai. Uma família Bakongo, né, lá do Reino do Congo, da Zinga. E aí o meu primeiro contato com as pessoas foram essas pessoas, assim, né? Foram pessoas que me adotaram, me incluíram na família e faz parte, assim, da minha vida lá. Luana teve bebê ano passado, eu sou madrinha do filho. E o marido dela, a gente brinca, ele é mulato, mas enfim, a gente brinca também, ele é Bakongo, enfim, por extensão. Enfim, né, a gente não, né? Lá em Luanda o termo mulato não é tão pejorativo quanto é no Brasil, então a gente ainda usa, seria o pardo aqui, lá é considerado o mulato, e algumas outras nuances. Enfim, e aí, então acho que essa possibilidade de ter um contato realmente com as pessoas reais, né? E aí quando a gente mudou, quando eu resolvi mudar, eu fui morar com a Luana e a gente resolveu morar num bairro que era um bairro um pouco mais... É um bairro de classe média, mas é um bairro mais popular, que tem muito comércio, que é do lado, um bairro do lado de um bairro onde tem uma praça, que é como se fosse uma feira a céu aberto, mas bem menos organizado que uma feira, assim, né? Geral, assim, essa coisa de barraquinhas e tal. Então é um lugar muito popular que eu só mudei na pandemia, porque, né, como tudo fechou, diferente daqui, que teve né, suas particularidades, eu acho que o tratamento da pandemia no Brasil, lá realmente, por ter um sistema de saúde já muito fragilizado, a opção do governo foi fechar o país desde o primeiro momento. Assim, o país fechou em 23 de março de 2020 e, por exemplo, a praia só reabriu agora, nesse março de 2022. Confirmação. Então teve um lugar de... E aí foi quando eu resolvi migrar, porque eu tava ali, tava tudo fechado, e era um lugar que é isso, sem comércio, não funciona. Então eu fui morar uns 2 bairros um pouco mais pra frente, que aí é um bairro um pouco mais classe média, mas tem uma vida ali, né? Um pouco menos comercial, mais residencial, então era um lugar mais tranquilo de estar, que é onde eu tô nesses 2 anos. Então acho que tem essa possibilidade de escolha, mas eu faço tudo a pé, eu nem sei dirigir, apesar de Luanda ser uma cidade que tem um transporte bem precário, então o carro lá é realmente uma necessidade, nem é tão luxo, apesar de ter pessoas que comprarem carros de luxo, mas eu criei uma estrutura de vida que, para dar conta da minha vida basicamente a pé, e consegui fazer as coisas da vida real nesse sentido. E aí em 2019 eu estava na renovação do meu contrato, né, de 2 anos, e aí eu resolvi abrir, junto com mais 4 amigos, um centro cultural lá em Luanda, que é a Casa Rede. Fez 3 anos esse ano. E aí isso me fez ter mais contato ainda, né, com não só
com as pessoas, mas também com a possibilidade do fortalecer, inclusive, de ter uma responsabilidade que eu acho hoje, assim, que é, por exemplo, de gerar emprego, sabe? Que é uma grande demanda, assim, do país, realmente empregos formais. Então, hoje a gente gera 4 empregos formais dentro da casa. A possibilidade mesmo de gerar renda, assim, de devolver, de alguma forma eu brinco, né? Essa possibilidade, essa oportunidade, essa mudança de vida, assim. Então, a casa tem muito esse viés de fortalecer, eu acho que a cultura, que é o que me formou, né? Eu sou formada pela educação e pela cultura, assim, acho que até mais pela cultura, apesar de ter dado muita sorte de ter estudado sempre escola pública, mas escolas públicas muito boas, e de ter também dentro das escolas professores muito comprometidos com a educação, com o ensino. Mas, como o Gilberto Gil fala, cultura é cesta básica, né? Então, a gente acaba levando um pouco isso, assim, de colocar isso um pouco dentro da cesta básica também de uma forma um pouco mais consciente. Eu não posso fazer a pergunta? Claro. Eu tenho estudado muito migração, eu fui esforçado. Na tua fala, você alterna a condição de imigrante e contrata com Angola. Tem um contrato de consultoria? Não, é um contrato pessoal. É um contrato interno. Eu tenho contratos. Eu faço contratos comigo mesma, assim, de coisas que pra mim são preciosas e coisas pra mim eu não. Mas não é formal, não. É contrato interno mesmo. Né? Com o país eu não tenho. Até tenho. O meu visto é um visto de trabalho, por exemplo, né? Não, meu visto é um visto não me dá. Eu vou tentar esse ano agora, tentar um visto de residência. Alguma empresa tipo? Sim. Tem uma empresa que organiza meu visto. Mas meu visto esses contratos são pessoais mesmo. Eu tenho outros internos. Nesses 5 anos que você está lá aproximadamente, como é que você conseguiu interrelacionar com pessoas que produzem cultura que possibilitou você criar começar a trabalhar com a cultura? Eu pergunto isso porque, mais ou menos um exemplo. Quando eu fui estudar em Salvador, o meu professor orientador queria que eu pesquisasse capoeira. E a capoeira não existia. A capoeira foi investimento num projeto turístico de Salvador. Então ele queria que eu descobrisse se existia a capoeira da Bahia, onde que ela estava. E eu disse a ele, como? Eu, estrangeira, que na Bahia qualquer um é estrangeiro. Como é que eu vou entrar nos guetos, nos cortiços e tudo mais, se eu não tenho contato com as pessoas? Eu só tinha contato com o grupo da universidade. Então eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu não tenho condições de em pouco tempo abrir um espaço no meu país. Tá? Por isso a pertinência da minha pergunta se situa aí. Porque você tinha que começar a manter interrelações com pessoas produtoras de cultura num espaço que não era o seu ainda. Né? Que hoje eu posso dizer que é, mas assim, como isso se processou? Agora eu estou um pouco mais... Também tem essa coisa do Covid, né? Enfim, estou um pouco mais reclusa, assim, ou um pouco mais cansada, eu acho. Mas eu, quando mudei, eu era a pessoa do vamos. Então, assim, vamos. Eu fui em tudo que eu podia, com todas as pessoas, assim. Então, eu acho que talvez eu estivesse muito aberta mesmo a conhecer as pessoas, a conhecer os lugares. Tudo que me chamava eu ia, todo mundo que queria conversar. A Luana ficava, inclusive, muito chateada, porque ela não aguentava. Todo lugar que eu parava, eu ficava conversando horas com as pessoas, ela queria ir embora. E eu tava ali com... Tipo o Pedro, né? Vereador, aqui eu entendo. Então, todo lugar eu falava. Eu acho que eu sou boa ouvinte.
E eu acho que também tem uma coisa das pessoas, elas se sentiam importantes. Eu comecei a perceber isso, que as pessoas se sentiam importantes. Sim. Quando eu parava pra ouvi-las, assim, histórias delas, coisas delas. E não era um fingimento, não, realmente eu sou interessada em histórias, né? Então, eu acho que foi isso. E aí uma pessoa foi me apresentando outra. Também tem isso, Angola, ou talvez Luanda, tem uma coisa de... É uma cidade muito aberta, mas 5 anos depois eu percebo que é uma abertura até certo ponto. Porque por questões mesmo que eu falo aqui muito de boca, né? Eu acho que talvez mereça um estudo depois sobre isso. Talvez alguém já tenha feito, inclusive. Mas acho que não. Mas é de um processo, de alguns processos realmente da própria guerra, do lugar de estratégia, do lugar de quem você conhece, do lugar de com quem você anda, quem é da sua família, quem é da sua confiança. Isso mesmo no pós-guerra, isso continua acontecendo dentro das relações. Então, tem certos círculos que você só entra se alguém te levar. Ou alguém vai ter que... Ou vai perguntar, mas você tá aqui por quê? Sabe assim? Às vezes são coisas são nuances, são camadas muito profundas que só 5 anos depois você se dá conta, assim. Mas é isso, então acho que é isso. As pessoas foram me apresentando a outras pessoas, que foram me apresentando a outras pessoas. Tem 3 pessoas, assim, que eu falo que elas têm os contatos de todas as pessoas de Angola, e se elas não tiverem, elas vão conseguir, que é o Ginguba, Marcos Ginguba, um amigo meu. A Indira Mateta, também uma amiga, agora está em Portugal, mas angolana. E o Ngói Saulo Combo, que também é essa pessoa. Então, assim, eles conhecem todas as pessoas do país, essas 3 pessoas pelo menos. E aí, se você é amigo deles, você vai conseguir o contato de qualquer outra pessoa do país, assim. E é isso, vão te apresentando. Tem muito lugar da confiança, sabe? Da referência. A referência da palavra, ela é mais importante, inclusive, do que a referência do teu currículo, ou, sabe? Eu tenho uma amiga, eu estava até falando com ela esses dias, que ela é arquiteta, estudou na África do Sul, e no meio do estudo, o pai dela teve um derrame, enfim, aconteceu um monte de confusão na família, e aí ela terminou o curso, só que ela ficou com dívida na universidade. Então ela só podia pegar o diploma depois de pagar. E ela começou a trabalhar para poder conseguir ter que pagar o curso, não sei o quê, porque ela ficava, não, eu preciso do meu diploma de arquiteta, Ok, pagou a faculdade, pegou o diploma, e ela tava falando, Ana, eu não mostrei meu diploma pra ninguém ainda. Todos os trabalhos que eu peguei foram alguém que me indicou, alguém falou, eu vi seu trabalho não sei aonde, não, já trabalhei com ela, toma aqui, fala com ela também. Então esse lugar das relações, tanto pessoais quanto das relações profissionais, da indicação, do que você já fez, de quem te indicou às vezes também, isso lá ainda é muito mais importante do que o papel. Permite o recorte? Ô, gente, eu quero chamar a atenção para essa fala dela, Lúcia Vera. Essa questão da palavra ainda é uma herança que nós temos no Brasil. Palavra de negro não volta atrás. Ou a gente confia na palavra, ele é um homem de palavra. Então você veja, são raízes que eles mantêm vivo e nós mantemos como memória cultural. Para nós fragmentada, mas na favela isso tem valor. Por exemplo, um exemplo de favela X do Rio de Janeiro, um homem estuprou uma menina. Então, qual seria a obrigação dele? Ele era solteiro. Mas se fosse casado, por exemplo, ele tinha que manter a menina. Palavra de homem. Você tem que manter a menina. Ele não manteve. O que aconteceu com ele? Palavra de homem negro. Aquilo ficou pendurado no fio para todo mundo ver. Porque então essa herança nossa,
está ligada nessas raízes que você diz, acaba de nos dizer, que é mantida viva lá em Angola. Então nós temos uma proximidade, principalmente o negro mineiro, uma proximidade muito grande com essa ancestralidade. Então nós não temos uma ancestralidade ligada a nome, à memória de família, porque nós não tivemos família. Mas de alguma forma essa memória ela aparece em frangalhos, pequenos pedaços soltos, e que a gente, através de um trabalho cultural, tem que começar a juntar. E quando eu falo nós negros, eu posso estender isso também para nós brasileiros. Porque quem branco que não teve um babá negro? Quem branco que não teve uma cozinheira negra? Quem branco que não conviveu, de alguma forma, com a cozinha negra? E com essa questão da palavra, do caráter. Qual é a sua apresentação? A sua fala. Ou a sua fala convence e mostra sinceridade, ou a sua fala te leva pro buraco de vez. Então isso aí foi apenas um recorte. Não, desculpe. Não, acho que é isso mesmo. Assim, a palavra ela ainda é forte. Ainda é muito, muito mais forte do que qualquer papel, assim. E eu acho que também outras... Acho que uma das questões, pra mim, assim, pensando, acho que pra além dessa, a questão da... E aí, né, a pessoa que faz terapia, eu faço birra, assim, um pouco e falo disso muito com a minha terapeuta, que ela fala, você tem a opção de fazer birra ou tem a opção de se adequar, continuando a ser quem você é, ao lugar onde você está. Porque pra mim tem uma questão de hierarquia também na sociedade, que me lembra muito as hierarquias do candomblé e da umbanda, que aí eu sou mais chata, assim, eu não consigo aceitar com tanta facilidade, né? A questão do mais velho, assim. Eu tava estudando, por exemplo, na pandemia, eu fiz mais aulas de... Aquela coisa, né? De tá em casa, fazer todos os cursos online possíveis, né? 2020. E aí tinha uma amiga minha que deu mais aulas de Lingala, que é uma língua ali do Congo e do norte, né? Chega a pegar a República do Congo e o norte de Angola. Mas fala especialmente no Congo, como, acho que é uma das línguas nacionais oficiais lá. E aí eu fui fazer mais aulas de Lingala e eu percebi, por exemplo, tem uma coisa eu não vou lembrar as palavras, porque agora eu já esqueci tudo, mas aqui, por exemplo, tio é tio. A qualquer pessoa, pode ser irmão do seu pai, irmão da sua mãe, o irmão do irmão da sua mãe, pode ser, não importa se ele é mais velho que a sua mãe, ou mais novo que a sua mãe, ou que o seu pai, ele é teu tio. Só existe essa palavra. No Lingala tem se o tio é mais velho, se o tio é mais novo, se é mais novo que a sua mãe, se é mais novo que o seu pai. São todas denominações e palavras diferentes, porque isso faz parte da hierarquia. Da estrutura familiar. Da estrutura familiar, não é só um tio. Dependendo de quando ele nasceu, isso faz muita diferença dentro da estrutura familiar. E aí isso pra mim, eu lembro de estudando Lingala, eu percebi isso e falei assim, não, agora realmente isso faz todo sentido, assim, porque essas relações, especialmente, mas aí isso se mistura muito com as próprias questões políticas do país, né? Porque é um país que é gerido, ou que foi gerido durante quase 50 anos por uma família, pós-Agostinho Neto, e aí essa relação, da própria relação familiar, e que é de vários, tem ali um núcleo, talvez político maior, mas isso vai gerando vários outros núcleos dentro e fora da política. Então, se você tem que respeitar o teu tio acima de tudo, ele pode fazer o que ele quiser. Ou, sei lá, se o seu tio for preso por corrupção, como é que tu vai prestar depoimento contra o teu tio? Não, tu não vai, entendeu? Então, o que é essa mistura de importâncias, assim, pra mim me faz muita confusão. É claro que você sempre tem que respeitar os mais velhos, mas até que ponto, sabe? Esse respeito passa aquele ditado do minha liberdade começa quando termina do outro, né? Então você vai sempre estendendo a sua e diminuindo a do outro, porque se ninguém criou uma linha de onde que começa e de onde que termina. Então,
Isso pra mim é um pouco mais complexo, assim. E essa questão também, eu acho uma das dificuldades que eu tive foi a questão da formalidade. Porque eu sou do Rio de Janeiro, que é uma cidade quase totalmente informal em tudo. A gente fala palavrão como se fosse vírgula. E eu tive que mudar muito a minha forma de falar, a minha forma de vestir, porque isso podia ser muitas vezes levado como um desrespeito. E esse lugar também, eu acho que me deu um lugar um pouco menos de pressa, que é a coisa do cumprimentar. Meu Deus, cumprimentar ainda é o que eu tenho um pouco de dificuldade. Porque, por exemplo, você tá numa rua, aí você tá na dúvida de pra onde que é a rua, você vê um segurança. Aí você chega no segurança no Rio de Janeiro e a gente fala: moço, essa rua aqui vai dar onde? E lá não. Quando eu falava isso, o segurança falava: bom dia. E aí eu tipo: bom dia. Moço, então, essa rua aqui vai dar onde? Porque é tipo, tem coisas que precisam ser cumpridas antes da minha necessidade ser suprida. A educação. Entendeu? A educação é tipo... Mas é isso, no Rio a gente não vê isso como falta de educação. É só... Você tá ali, você fala, entendeu? Mas lá não, isso pode ser lido como uma falta de respeito. Não é falta de educação, é uma falta de respeito. Então é tipo, ok, bom dia, essa rua aqui vai dar onde? Ou não ficar falando... Até o Google resolveu ligar, tá? Não ficar falando palavrão o tempo inteiro, ou tipo, né, ter ali uns cuidados, assim. Isso pra mim, ou esse lugar da formalidade, em vez de dar roupa. Né, primeiro, ok, depois que eu me mudei, eu percebi que no Rio de Janeiro a gente anda pelado. Sim. Percebi, ok, tudo bem. Mas mesmo, assim, tipo, se o parâmetro não for o Rio, não é igual, né? O Pedro já foi lá falar que as pessoas lá não andam de bermuda. Não andam de bermuda. Ainda tá um calor do inferno, 40 graus. A pessoa está de calça, está de camisa e é isso. Mas a bermuda aqui no Brasil só passou a ser usada final dos anos 50 para a entrada de 60. Não usava bermuda no Brasil, não. Isso é coisa moderna. Tanto que quando os jogadores fizeram concentração aqui em 58, que eles apareceram de bermuda, esse jogador vai ganhar todo mulher, vestido de mulher. Era o que era falado. Quer dizer, que a bermuda é coisa muito recente, com influência norte-americana. Talvez hoje também, em alguns lugares lá também, já possa estar modificando a roupa. As coisas são flexíveis, né? Mas você estava falando do parentesco. É muito importante. A igreja não conseguiu destruir essa estrutura de parentesco. Assim, comparando uma África, vamos falar África, não só Angola. Como ela conseguiu destruir essa estrutura de parentesco dos nossos indígenas. Por isso a fragilidade indígena. E a resistência através do parentesco. Por exemplo, porque quem manda é o irmão da mãe. E aí o tio, e aí vai toda essa hierarquia. Então, na falta de um tio, é o outro tio. Então, se morre um tio, você fala assim, pede Jesus, vou no enterro do meu tio. De repente, você manda bem, eu estou morrendo meu tio. Peraí, mas o brasileiro não consegue entender isso. Que quantidade, ou de pai ou de mãe, vocês lá tem muito ódio. E essa estrutura é que mantém a defesa ética, moral das famílias. Porque na hora que perde essa estrutura de obediência da família, a questão do processo político-democrático, né? A liberdade. Não, a minha liberdade está dentro da estrutura da família que eu pertenço. Porque ele se sente livre. Nós é que temos essa mania da liberdade individual, mas ele se sente livre porque ele se sente protegido. Sim. Dentro de um contexto amoroso. Tem algum suporte. Isso tem um suporte. Percebe. Porque a hora que ele desliga daquilo, ele perde, ele torna uma pessoa fraca e frágil, sujeito a qualquer calamidade. E a sua própria destruição, porque aí ele vai ter que ter, sei lá, como é que seria o processo de reconstrução. Então, você colocando isso, você quer, sei lá, eu estou procurando dar o realce, porque eu considero isso uma das coisas muito importantes para a manutenção da resistência da estrutura da família, das famílias, né? Sim, não, eu acho que a família é a maior instituição africana. Que dá proteção. Com certeza. É maior, inclusive, que a igreja. Maior que a igreja, nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta. Claro.
Em que medida você percebeu na tua escrita essas alterações desse novo continente, dessa socialização que é diferente? Como é que você foi percebendo a entrada disso na tua criação, na tua literatura, ou não? Não, acho que mudou muito escrever nesses anos. Eu não escrevo, eu acho que eu não escrevo muito sobre o Luana, não, inclusive muita gente me cobra isso. Não, mas digo assim, no que você escreve. No dia a dia. Não, mas é isso, eu acho que eu fui tão, e sigo, né, tão preocupada em viver e menos em registrar, porque tem uma chave, né, você tem que virar para registrar. E eu tava muito afim de viver, muito. E claro que isso faz com que eu tenha perdido muita coisa, né, porque a memória não dá conta, enfim, mas é isso, foi a escolha que eu fiz e eu tento lidar bem com ela. Mas eu tava esses dias respondendo um story de uma amiga, que é uma amiga carioca, negra e turismóloga, então tá sempre viajando e tal. E aí ela tá agora, acho, na Espanha, e aí ela fez um story, eu não lembro bem qual era o tema, mas ela escreveu alguma coisa que era: como seria minha vida se eu não tivesse que passar e pensar sobre a experiência do racismo, sobre a violência do racismo 24 horas por dia nos meus 34 anos. E aí eu respondi a ela, eu falei: olha, eu tô vivendo 0,0000001% disso nesses 5 anos, e isso já faz uma diferença incrível, assim, na minha forma de ser e estar. Claro que, né, 29 anos é muito tempo, né, se eu contar 5, assim. Mas eu acho que eu já tinha muito essa necessidade, a palavra não é necessidade, mas uma busca de o que eu ia escrever ou o que eu ia registrar. Sempre me encarei como uma escritora, né? Você falou aqui um pouco dessas coisas da minha trajetória e tal, e eu sempre conto que eu comecei a escrever porque eu achava que escrever era uma habilidade humana. Qualquer pessoa que fosse alfabetizada era uma pessoa que poderia escrever. Eu não achava aos 14 anos que ser escritora era uma profissão ou que era um fazer artístico. Para mim, escrever era escrever. Então, quando eu comecei a escrever, eu achei que eu estava fazendo uma coisa que todas as pessoas faziam. E eu percebi que as pessoas ficaram assustadas quando elas me viram escrevendo. Eu falei: mas vocês estão assustadas por quê? Vocês também não fazem isso, né? Como assim? E só ali eu fui entender que tinha uma hierarquia, talvez, né, nesse lugar da escrita. E, ao mesmo tempo, perceber depois que não existiam, mas que não me eram apresentadas com tanta facilidade, com tanta abertura, escritoras que parecessem comigo, que fossem mulheres negras. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre, acho que talvez por ter começado dessa forma, eu não me via, e inclusive já levei bronca de Conceição Evaristo por causa disso, eu não me via como uma escritora negra. Eu não me via a minha literatura como uma literatura negra. Eu queria que a minha literatura fosse vista como literatura. Eu falei: mas eu não posso só ser literatura? E aí ela me encontrou uma vez no evento, que eu fiz um post sobre isso. Ai, vergonha nenhuma. E ela leu. E aí ela me encontrou uns dias depois no evento e falou: Ana, você não pode falar essas coisas, ainda mais na internet. A gente lutou durante muitos anos pra existir literatura negra, então ela tem que existir sim. Aí eu falei: desculpa, então vai existir sim. Então, pode botar meu nome aqui, me incluir na lista, por favor. Então eu acho que hoje, mas é isso, eu sempre tentei pensar, e aí hoje, né, esse meu post não era que eu não queria estar, não queria ser classificada, eu não queria estar nessa caixa da literatura negra. O que eu não quero, o que eu continuo não querendo, é estar numa estante exclusiva.
Eu quero estar nessa estante, por favor, se botar meu livro do lado do livro da Conceição, vou adorar. Mas eu quero poder estar em todas as outras. Conto, vai ter lá meu livro. De romance, vai ter lá. Literatura negra, vai ter lá também. Vai estar, porque eu poder estar em todas as estantes. E aí eu acho que eu sempre tentei pensar também como que a minha escrita... porque o racismo e todas essas questões de opressão, né, que ainda mais pra mim sendo uma mulher cis, são coisas que eu sou, mas eu sou muito mais que isso. Então, isso já é a base do que eu sou. Então, o que eu for escrever, isso vai aparecer, porque, né, não sei nem se eu for morar na Lua, se isso não vai aparecer. Mas eu queria sempre poder pensar o quanto que eu aparecia, as outras coisas minhas também apareciam nisso. Ou de uma forma que eu nem precisasse pensar. Acho que eu não penso muito assim para escrever. Eu penso, né? Mas não penso assim, de forma tão consciente. Então eu acho que Luanda me fez pensar menos ainda. Ou, por exemplo, né? E aí eu comecei a pensar nisso agora, eu voltei a escrever o meu romance, que eu comecei a escrever em 2020. E aí uma das coisas que eu é um romance, é um futuro alternativo, e aí tem uma parte do texto que a personagem ela liga para um telemarketing, né? E como é um futuro alternativo, eu fiquei tentando pensar como seria um telemarketing daqui a uns anos. As perguntas, né, que você tem que responder ali. E aí tem uma pergunta, sempre tem quando você vai fazer um e-mail do Gmail lá, que é qual o seu gênero? E sempre fico pensando sobre isso, né, aquelas coisas que você tem que ficar respondendo às vezes. E aí quando ela vai responder, tem uma pergunta que a pergunta que faz não é sobre qual é a sua raça, qual é a sua etnia. Porque eu acho que isso pra mim no futuro vai ser mais importante. E aí eu tava falando sobre isso na terapia, sobre outras coisas. E aí minha terapeuta falou assim, talvez você tenha colocado isso porque você tá num lugar onde a etnia é mais importante do que a raça, né? Porque você tá num lugar onde todo mundo é negro. Então, realmente aí, os grupos étnicos e as nações ainda são mais importantes do que a cor da pele das pessoas. Eu falei, realmente faz todo sentido. Então, é isso. Eu acho que é nessas coisinhas, assim, eu acho que Luanda acaba aparecendo. Talvez de uma forma não tão consciente ou não tão explícita, né? Mas isso aparece. E eu acho também, né, nesses 5... quando eu mudei pra Luanda, eu tava 1 ano como colunista do Globo. Eu pensei ainda em avisar. Falar, então, tô mudando de país. Porque eu fiquei pensando, não, eles contrataram uma carioca, né? Contrataram uma pessoa que vivia em outro país pra escrever. Mas depois comecei a ler as colunas do Agualusa. Eu falei, a Agualusa vive viajando, também posso viajar, né? E aí se eles reclamarem, eles me mandem um e-mail. E aí, nesses 5 anos, mesmo antes, né? Nesse 1 ano antes de viajar, primeiro que eu achei que só ia durar 6 meses, assim, era o máximo que eu achava que duraria. Então eu fiz uma lista de textos que eu queria escrever, que se eles me demitissem ou encerrassem meu contrato, ia estar lá, já está escrito, ninguém pode apagar. E aí, dentro disso, depois, né, que isso foi ficando maior, mais tempo, eu tinha muita demanda, assim, que eu falava primeiro, né? Continuo sendo a única mulher negra colunista do Segundo Caderno, nesses 6 anos. E aí, sempre que dava umas treta, assim, chacina de não sei o quê, estupro de não sei quem, sempre era uma demanda minha. Porque, tipo, qual é a outra pessoa que vai escrever sobre isso no Segundo Caderno, sabe? E aí, é óbvio que isso continua sendo, eu não me desfaço, não tiro meu corpo, né, literalmente, dessa demanda, mas eu hoje consigo equilibrar melhor, e acho que isso fez mais sentido depois de sair daqui, sobre o que eu preciso escrever e o que eu quero escrever. E que muitas vezes o que eu quero também é o que eu preciso, né, de forma às vezes pessoal, assim, tem várias colunas minhas que são bem pessoais.
Então acho que é isso. E aí não viver esse pensamento sobre a racialização, e especialmente sobre a violência racial, durante 5 anos, 24 horas por dia, Relaxou. dá um... Não, relaxar não relaxei, mas dá um up, assim, eu acho. Subir uns degraus, eu acho. Mas é isso, né? Como diz a... Meu Deus, quem fala isso? Eu tô com o nome da Viola Davis na cabeça, mas não é, meu Deus. A Angela Davis, pra mim, a opressão de raça e gênero não tem qual é maior, né? Elas estão juntas. Então eu posso não viver o tempo inteiro dentro de uma violência racial, mas eu continuo dentro de uma violência de gênero, e a questão de gênero em Luanda ela é muito violenta, assim, né? Nesse sentido, assim. A questão do assédio. Então, é isso, não tá ali, mas não tá ali, sabe? Assim, porque esse não é uma coisa que eu possa separar, assim, do meu corpo. Então, tá meio junto, pelo menos nesse momento. Então, influencia também. Pô, Ana, só dialogando, assim, no caso, eu sou compositor, né? E surge muito pra gente essa questão, assim, do engajamento, às vezes existe uma cobrança, né? Eu sou um pouco dessa linha também, assim, de que não é a arte que tem que ser engajada, para você não ter que subordinar a arte a nenhum, né? É o artista que é engajado, e aí o engajamento dele permeia tudo que ele faz, inclusive a arte dele, né? Então acho que eu entendo bem o que você está falando. E essa questão da plurinacionalidade, né? Agora que a gente vê que está claro que não tem mais como sustentar, porque está em crise essa coisa do Estado Nacional, né? Que é uma grande invenção ideológica, né? Que faz parte do pacote, né? Do capitalismo, do desenvolvimento das liberdades individuais. Muita coisa que você trouxe da estrutura familiar, da estrutura dessa rede de proteção, que é meio cultural. E assim, agora diante dessa crise do Estado Nacional, você vê no Equador agora, na Constituição equatoriana, eles se definem como um país plurinacional. Então, assim, eu acho que a América Latina e a África tem muito a ensinar agora nesse momento de crise, que os caras não sabem muito para onde correr, porque todas as promessas falharam, né? E a gente está diante de uma crise de ter exaurido mesmo a biosfera, enfim. Os caras não podem continuar como está e eles não sabem para onde ir. E eles se sentem ainda no lugar de dizer para onde ir, né? Enquanto que... Não sabe pra onde ir também porque não quer perder o lucro, né? Totalmente. Porque se abrisse mão de algumas coisas, e vai ter que abrir, teria né? caminhos. Assim, talvez a gente tenha, né? Onde olhar para ter guiança, tem muitos lugares, muitas experiências, muitas propostas. Né? Sim, eu acho que a África é o futuro há muito tempo, desde que o mundo é mundo. Mas eu acho que aí entra muitas questões políticas, né? E essa questão, a gente estava falando, né, ontem, essa não tem muito uma visão coletiva do continente, dos países. A gente estava viajando esses dias sobre ter uma ferrovia que passasse pelos países. Que nem o né? Babylon by Bus. Né? Seria lindo, assim, mas acaba que quem consegue fazer uma unidade dentro do continente mínima é a China, que é quem consegue negociar com um monte de país. Mas é isso, você está sempre ali visando o lucro, você está visando outras coisas, né? Levando muitos chineses também. Sim, hoje a China eu acho que é a terceira maior quantidade de imigrantes em Angola. Acho que perde para, tipo, congoleses e portugueses, né? Que é uma comunidade bem grande. Mas tem muita gente que tem dupla nacionalidade, então nem sabe muito bem quem é o português mesmo. E a China. Tem muito chinês, mas aí é isso, está a serviço de outras coisas. Não está a serviço realmente do crescimento do continente. Na verdade, está ali levando madeira, levando petróleo. E é isso. É o novo colonizador. De novo, mas pegando carona no que eu falei, é curioso quando você vê que a gente daqui do outro lado do Atlântico romantiza Angola e a África.
Angola tem riquezas que nós não temos. Angola tem grupos econômicos que contratam empresas como Petrobras, como as mega empresas brasileiras, para explorarem recursos naturais. Então, a pergunta, para não misturar, como é que você percebeu essa Angola dos ricos, dos negros ricos, que tem um domínio muito forte, um braço muito forte na política, na economia e na vida de Angola? Você escreve para esse povo, como é que você os vê morando lá? Eu percebo de formas diversas, assim. Eu acho, por exemplo, eu não sou... Em Luanda, eu sou a nova classe média, que é bem pequena, inclusive, né? Você tem... A desigualdade é muito grande, você tem pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, e agora, há uns 10 anos, você tem ali uma classe média e eu faço parte desse grupo. Então, eu acabo estando num lugar, talvez por ser essa pessoa muito aberta, próxima de alguma forma desses dois grupos. E aí, eu acho que é muito... Tem um amigo meu que fala que a desigualdade em Angola é pornográfica. E eu acho que é uma coisa bem parecida mesmo, porque você tem... não que a desigualdade no Brasil, e pensando mais ainda no Rio de Janeiro, né, que é um pouco mais misturado, eu acho, assim, essas zonas, não seja. Mas você tem gente muito rica, carros de, sei lá, quantos milhões, assim, e que às vezes o carro entra numa rua. A gente estava brincando disso, assim, tem gente que tem Ferrari, que anda de Ferrari em Luanda, numa rua que não tem asfalto. Tipo, qual o sentido, entendeu? Tipo, você não anda, porque o carro não consegue acelerar naquela rua, entendeu? Então não faz nenhum sentido, assim, de Camaro. Tem um moço que mora no meu bairro que tem um Camaro. Meu bairro, ok, né? Meu bairro tem asfalto, sei que, mas é meio bizarro. Assim. E aí é isso também, às vezes, e aí de ir numas festas, né? Agora tem uns amigos desse rolê de embaixada, e inclusive uns amigos brasileiros, assim, que moram nos prédios super chiques. Eu falo, mano, porque eu não sei, eu fico um pouco envergonhada, sabe? Se fosse eu ficaria um pouco envergonhada, assim, de estar num lugar que eu sei o tamanho dessa desigualdade e... Não sei, é algo que eu tento lidar bem, né? Também porque eu nem tenho dinheiro pra comprar um Camaro. Mas... Não sei, eu acho estranho. Eu acabo, especialmente por causa da Casa Rede, né? Que é um espaço cultural e a gente é bem no centro. Então a gente tem pessoas bem variadas, assim, que frequentam. Tem um público um pouco, né? Direto, mas tem muita gente. Então eu acabo tendo muito contato, assim, com essas pessoas, com alguns desses grupos. Eu acho que eu ser brasileira, por exemplo, abre muitas portas e me dá inclusive me dá muito essa possibilidade, assim, de não só de eu ser muito acessível, mas as pessoas também se tornarem acessíveis a mim. Tipo, não, a Ana é brasileira. Tem essa coisa do primeiro, coisa 1, né? Quando eu faço umas coisas meio assim, que eles não esperariam que uma mulher angolana fizesse, aí eles falam, a Ana é brasileira, tá, ok. Ana pode, né, falar determinadas coisas ou fazer determinadas coisas. E aí também tem um lugar também, eles valorizam muito o brasileiro, de verdade, assim. Valorizam culturalmente, especialmente, mas valorizam muito a nossa formação, a nossa educação, as universidades, o tipo de admiram e até invejam, assim. Eu tenho um amigo meu, há pouco tempo a gente estava conversando sobre as eleições e ele falou, Ana, tipo, eu me decepcionei muito do Brasil ter elegido o Bolsonaro, porque pra gente vocês eram tipo as pessoas mais progressistas do mundo, vocês eram tipo o sonho americano é o sonho brasileiro, né, deles, assim. Então eles ficaram meio até perdidos, de tipo, como é que pode vocês terem feito isso, sabe? Então, tem um lugar de muita admiração que faz com que abra muitas portas, assim, pra mim. Mas eu não sei, eu tento... Eu sou muito observadora e eu faço... Talvez eu tenha, né, tava falando aqui agora, que eu escrevi pouco sobre Luanda, porque eu quis viver muito e porque eu
eu tenho tentado aprender muito. Eu não tinha, desde a primeira vez que eu fui em 2016, eu nunca tive muito esse lugar romantizado do que eu ia encontrar, ou de encontrar minhas raízes, ou qualquer coisa desse tipo. Ou pessoas me perguntam, você já fez aquele teste de DNA pra saber de onde você vem? Eu falo, gente, mas eu sei de onde eu vim. Assim, minha mãe, minha avó, minha bisavó, que ainda tá viva. Talvez por ter um contato tão forte, tão grande, especialmente com a minha bisavó, tem quase 100 anos, isso pra mim nunca foi uma grande demanda, assim. Eu não acho que eu preciso saber de onde eu vim, nesse sentido, porque na minha cabeça eu sei de onde eu vim. Então eu nunca tive esse lugar, esse desejo muito grande com o continente africano. A Angola aconteceu, e é uma maravilha que tenha acontecido, e provavelmente, com certeza, eu vou fazer o teste de DNA, porque a maioria dos escravizados brasileiros vieram de Angola e do Congo, então provavelmente vai sair de lá também. Então, talvez por isso eu tenha ido tão aberta, tão esperando que o que tivesse que acontecer, acontecesse, assim, sem expectativa, efetivamente. E isso fez com que eu tivesse, talvez, esses contatos e essas possibilidades. Mas não sei, teve um caso, assim, que pra mim foi bem estranho, assim, foi 2020, ali na época da pandemia, que aí, né, enfim, aumentou o desemprego, aumentou a fome, várias tretas, e aí teve uma manifestação. E aí um manifestante foi morto pela polícia. E foi engraçado, né? Foi curioso porque aqui, ou sei lá, no Rio, né, morre tanta gente o tempo inteiro, seja em manifestação, seja em operações policiais, seja no que for, que de alguma forma é real, né? O brasileiro ele já banalizou assim a morte, especialmente a morte de determinadas pessoas. Então eu fiquei muito comovida, assim, porque morreu. Eu fiquei pensando assim, cara, morreu uma pessoa, mas é tipo, isso, morreu uma pessoa, e virou uma grande comoção, porque morreu uma pessoa. E eu falei, cara, no Rio, tipo, morrem 20 pessoas no Alemão, e é como se nada tivesse acontecido, sabe? E aí eu lembro, assim, aí teve uma grande comoção, mas ao mesmo tempo pessoas que eram muito próximas a mim, inclusive, que tinham relações familiares com o Estado, com o governo, e que eu achava que deveriam ter se posicionado, não se posicionaram. E eu fiquei muito decepcionada, porque eu falei assim, como assim? Vocês não vão se posicionar, vocês não vão, não sei o que, pelo menos um post, nananã. E as pessoas não fizeram. E aí depois eu tava conversando disso com um outro amigo, falei que eu tava decepcionada, eu falei, nossa, fulano e fulano, achei que elas iam falar não sei o que, porque a gente tem que se manifestar. E aí ele me olhou e falou assim, Ana, você tá sendo... Eu falei assim, não, porque as pessoas negras estão morrendo. E aí ele falou, você tá sendo um pouco racista, né? Eu falei, eu tô sendo racista? Como assim você tá me falando? Ele, não, porque você tá achando que as pessoas negras não podem ser mau caráter. As pessoas negras não podem não querer se manifestar, as pessoas negras não podem ser mais pessoas, as pessoas negras não podem ter ego e decidir falar, as pessoas negras não podem fazer merda, as pessoas negras têm que ser perfeitas. E eu tipo, não? E eu falei assim, caraca, é mesmo, né? Porque é isso. Vão ter também essas pessoas que estão nem aí, sabe? E também é um direito humano, né? Da liberdade individual, né? Apesar de não ser a minha opção de pensar a minha vida, ou tentando equilibrar a minha vida das minhas demandas individuais, das demandas que eu acho que são, que eu recebo como demandas coletivas, demandas ancestrais, a salvação individual, né? Tá na Bíblia. Então é isso. Acho que é isso. Ô, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque a gente está partindo para encerrar. Tem um caldo maravilhoso. Tem um caldo para a gente sair daqui quentinho. Mas... Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria uma bem rapidinho. Você trouxe os livros para gente? Eu não trouxe, por quê? Primeiro que eu não tenho.
Ah, Não, mentira. Vou voltar. O meu romance não está escrito. Então, tem uma amiga minha que fala que eu sou bem contrária, assim, tem um monte de escritor querendo editora e não tem. E eu tenho umas 3 editoras que eu enrolo. E ela fala que ela vai começar a me agenciar para começar a tentar receber os royalties antes, coisas assim. Então eu não tenho meu livro individual, ele tá lá, sendo escrito, tá lá no Braille. E os outros, eu não tenho mais. Eu preciso até, inclusive, uma coisa importante, assim, mandar uma mensagem para as editoras, para esses montes de coletânea que eu já saí, saber como tá para eu ter, porque eu realmente tenho um, assim, de cada. E a Dalmani tem, né, 2 aqui, porque ela comprou naquele dia há 5 anos. E por acaso também eu tinha, porque eu acho que foi tipo, acho que foram os últimos mesmo, assim. E depois eu acabei não tendo mais, eu não tenho. Mas se tiver, eu mando pra cá, mando pelo correio. Antes do caldo. Chega ali. Gente, Sim, então, peraí, deixa eu ter mais uma pergunta. Tipo. não tem mais uma pergunta? Antes do caldo. Não, posso fazer, calma, não. Só Tem perguntar o tempo. seguinte, tem muitas coisas que eu gostaria de explorar sem monopolizar. Eu passei 10 anos de material do Estado de São Paulo, do Globo e do Jornal do Brasil, tentando encontrar registros sobre violência por negros, por refugiados. E grande decepção. Os editores espaltam. Por exemplo, um homicídio na Penha, uma universitária, estava comemorando o fim da graduação. Vamos dizimar. Aí aparece uma nota policial. Então tem uma grande ausência deles. O que mais evoluiu foi o Estado de São Paulo. Produziram infomapas, mostraram mais ou menos a questão deles aqui, os africanos, principalmente os falavam português. Eu tenho muito interesse em tocar em algumas coisas dessa pesquisa que você falou aqui, como essa tradição oral, como a busca de referências que se repete com a migração dos haitianos no Brasil. Eles já não vêm pelo governo, eles vêm pelo tipo de nordestino. Tornei o emprego, prego o parente, ele vem já sabendo que vai ser porteiro no prédio lá em Brasília. Eu gostaria, não sei, perguntei aqui quantos minutos ainda teria nesse dia, não sei se fica um dia ou 2. Eu fico até quinta ou sexta, não tenho certeza, mas vai ser ali até o mas é muito mais meio da semana. explorar isso, essa troca de ideias, de como a gente explorar, já que eu estou vendo que tem angolanos aqui. Tem. Poços. Aqui em Poços? Aqui não sabia, mas deve. Olha, angolano, brasileiro, pessoal de Nova Iguaçu, vai estar indo com certeza. Vai ter alguém para levantar a mão se você perguntar. Até a guerra, até o fim da guerra, eram refugiados. Com o final da guerra, eles não são mais refugiados, Sim. mas continuam migrando para cá. Sim, eu conheci há pouco tempo, semana passada, retrasada, um angolano, tava, né, dirigindo um aplicativo assim, tipo Uber, lá em Luanda, e aí tava me contando que ele morou 14 anos no Rio, e aí os primeiros 4 anos, isso assim, veio pra cá, na época da guerra ainda, mas ele foi passar férias, e resolveu ficar. Aí ficou 4 anos ali numa comunidade meio de angolanos, conhecia, e do nada ele resolveu, falou que ele queria mudar a vida dele. E mudou de cidade, foi morar na Baixada Fluminense e não contou pra ninguém. Ficou lá 10 anos, não contou pra ninguém. As pessoas em Angola pensaram que ele tinha morrido, porque o pessoal ia pro Rio e falava, e fulano? Fulano nunca mais vi, deve ter sido atropelado, foi enterrado como indigente e nunca mais soube. Um dia ele liga, falando que estava vivo. E aí depois voltou a primeira vez, sei lá, 2015. E aí a família achou mesmo que tinha morrido, fez óbito, fez cerimônia pra ele em Luanda, eles reuniram a família, fizeram, né, todas aquelas. Lá tem uma questão assim, da morte, da celebração da morte também, muito. Você estava falando disso, né, Tita? Essa coisa da rapidez também, que eu percebi, essa coisa do tio morrer. Porque lá é isso, assim, não tem essa coisa daqui de morreu fulano, tu vai lá no enterro às 10, meio-dia tu já tá trabalhando de novo. Não, fica uma semana. Não tem isso, tipo, é um desrespeito. Você tira 2 dias e tá na lei trabalhista. Que você tem. Tem todo um ritual. Tipo, você fica e, enfim, tudo isso. E aí ele voltou pra Luanda, falou que foram receber, a família dele foi receber no aeroporto.
com faixa. Tipo, ele tinha tipo, quase ressuscitado. Entendeu? E aí ele voltou de vez em 2017 e a gente ficou conversando sobre esse retorno dele e tal, que também foi no mesmo ano que o meu. Mas enfim, muita história. Gente, antes de agradecer, eu queria fazer um apanhado Por geral. favor, Tita. Conceição Evaristo, grande companheira, cobra da nossa companheira aqui uma literatura negra. E ela quer fazer uma literatura, ela não quer especificar. Não, agora eu já quero. Agora ela me entendeu. Porque veja bem, qual é a literatura que nós conhecemos? A literatura europeia, a literatura de dominação, a literatura da estilística. Mas fazer literatura é dar significado aos personagens, dar significado à linguagem. Quando você vê uma literatura africana, ela tem um jogo de palavras totalmente diferente do jogo de palavras da literatura europeia. Então, a gente vai aprendendo isso. Por exemplo, eu não faço literatura, não sei fazer nem 2 linhas literárias, mas escrevo texto científico. Toda a minha formação acadêmica é europeia, a nossa, de todos nós. Mas o que é que eu faço? O que é que eu fiz da metodologia europeia? Como que eu aproveito a metodologia europeia? Como eu interpreto, analiso e concluo os objetivos do trabalho? Que é mais ou menos como da literatura. Que encaminhamento você dá? Então é isso aí que faz a diferença. Eu não tenho que seguir, no meu caso, a metodologia cartesiana e fordista. Tudo certinho, quadradinho, certinho, correto. Não, nós temos que deixar espaços, aberturas, para que as coisas aconteçam e que outros aconteçam naquilo que a gente escreve. E, então foi uma observação, mas o Conceição Evaristo, velha de guerra, né? Questionando e pondo no lugar uma menina. Foi isso que ela estava te puxando a orelha. Não, mas ela puxou minha Ana, vem cá. Eu entendo, porque a Conceição é da minha geração. E a gente já esteve junto em diversos encontros. E uma questão que você colocou aí, trabalhar com etnia ou com raça. Raça a gente coloca as piadas porque a gente sabe que a raça é humana. Mas, em termos nossos, a nossa raça é preta ou negra ou pretitude, sei lá que não tem. Nós no Brasil não podemos trabalhar com etnia. Porque a etnia envolve não só a raça, mas todo um contexto social de parentesco, isso que você estava colocando agora como exemplo. E nós perdemos isso com o trabalho escravo. As pessoas vinham individualizadas. Mesmo quando se prendia um grupo todo, um grupo étnico inteiro, chegava aqui no Brasil, esse grupo étnico era dissolvido, distribuído para aqui e para ali. Então nós no Brasil trabalhamos com raça. A raça inferiorizada aqui, a raça animalizada do Brasil foi a raça negra, o ser humano africano que foi transformado, levado à condição de animal. Então nós trabalhamos com raça, enquanto que na África pode-se trabalhar com etnia. Então são discussões que se ampliam e que dentro de uma Angola economicamente fragilizada, arrebentada, o investimento da cultura, na educação, na academia é um investimento muito difícil. A gente sabe que o investimento, por exemplo, formar museus, exposições, isso que aquilo, não é fácil, porque o que tem que ser investido na sobrevivência, da saúde, na moradia, na própria alimentação. Então o trabalho cultural fica à periferia, fora das prioridades, né? E que aqui no Brasil também fica, não vamos colocar, porque e Bolsonaro pior. Mas quando você coloca, eu quero chamar da Damone, não está aqui, você coloca os exemplos da América Latina,
eu tenho 2 continentes que foram inferiorizados. Não vou citar a Ásia, porque na Ásia nós temos a China, temos o Japão e temos os países árabes que estão tentando, né, uns ter a sua própria sobrevivência, se os Estados Unidos deixar, mas é uma outra história. Mas a nossa história, a nossa antropologia latino-americana é muito parecida com a história e a antropologia africana. Então a gente tem uma certa similaridade. Agora, apesar de que nós, do Brasil, diferencia do resto da América Latina, porque as nossas etnias indígenas não tiveram, eu falo agora antropologicamente, a mesma contextualização ou tessitura que tiveram as etnias indígenas do resto da América. Nossos índios foram dissolvidos, isolados, e nós não tínhamos um desenvolvimento social e agrícola como o México, os Incas, os Aztecas, etc. Nós não tivemos isso. Então a nossa história indígena diferencia. Mas eu colocando o Brasil dentro do contexto da América Latina, a nossa discussão política, econômica, agora eu vou colocar étnica, juntando todos, né? Tem uma certa similaridade com a África. Porque o reerguer, o esperançar da África acaba sendo o reerguimento e o esperançar da própria América. Então, e nós estamos trabalhando, vendo nossos intelectuais, principalmente os encontros, eu tive encontro em Buenos Aires, um encontro internacional. Então, o que está? Nós estamos buscando um encontro. Porque o processo da globalização da exploração humana foi a mesma. A maioria dos escravos foram trazidos para cá, os homens escravizados. Então para nós nos tornarmos autônomos e criar uma identidade humana mundial, Brasil, América e África têm que trabalhar juntos. E é isso que hoje está na moda um neologismo chamado decolonização, que é um processo que eu discuto a história, eu discuto a formação antropológica, eu discuto a questão da globalização econômica, discuto vendo a sua totalidade e como nós podemos transformar essa totalidade. E aí é muito importante a leitura literária, não só científica, literária, porque a questão do vanguardismo, o seu texto só é de vanguarda se você for de vanguarda. É o ator, ou o agente, produtor, que foi o que a Conceição Evaristo cobrou de você. Então, veja, nós temos... E a literatura, ela tem um alcance muito maior, porque através das figuras de linguagem construídas na tessitura da trama literária, vai despertar no leitor, eu posso estar falando literário, mas eu devolvo para você, compositor, artista da música, chega mais rápido na formação da conscientização das pessoas, na formação. Então, esses artistas tornam-se figuras muito importantes no processo de abertura. E quando você foi criticada na África, como é que nós estamos com isso aí? É uma questão que a gente tem que ver a nossa questão histórica. O Brasil nunca deixou de ser fascista. E em 1948, só em São Paulo, havia 661 diretórios integralistas, que era o partido fascista da época. E isso aí diluiu na UDN e em outros partidos da época. Então essas pessoas permaneceram vivas e ideologicamente comprometidas com a repressão, com o escravismo, com o racismo, com a fome. Então, um artista hoje, ou
o intelectual, ele tem que ter uma postura de vanguarda, de saber o que ele quer, o que ele propõe. Gente, nós somos seres humanos. E como você disse, o ser humano tem que aprender a escrever, tem que escrever. Ou seja, você quis dizer, tem que criar. Foi o que eu entendi, que você colocou. E nós, cada um de nós, temos que nos tornarmos artistas naquilo que a gente faz. Esse é o significado da gente estar conversando. Eu falo assim, que eu e o João, aqui, nós, olha na nossa cabeça, nós já estamos com o passaporte vencido. Mas vocês todos aqui e todas, estão com um compromisso do novo. Eu vivi dentro de um contexto dialético da ideologia, o João também. Eu não sei qual é o contexto que vocês estão construindo, mas é o contexto de futuro, gente. É o contexto do novo. É um contexto de abrangência em que todos devem estar dentro da bacia. A gente não tem representatividade no Congresso, né? A gente não tem. Mas vocês têm que ter. Mas, e aí eu acho que essa é a gente busca a construção de identidade. Agora eu pergunto, pelo apagado, por que nós não temos representação no Congresso? Sabe por quê? Porque durante 20 anos, as pessoas que deveriam estar com 60 agora estão no cemitério de Perus, ou outros cemitérios, ou na beirada da estrada que vai para o Paraná, que seria a liderança que estaria no Congresso hoje. Sim. Ou no mar, né, quando jogar. E nós não fizemos outras lideranças porque vocês foram educados na escola do medo. Isso aí. Ainda ontem eu estava assistindo TV, qualquer coisa assim, e colocando, sei lá, ela fala não sei o quê, sempre bobagem de fake news, disso, daquilo, e o repórter colocou o texto dos direitos humanos, dos direitos cidadãos, da liberdade de expressão e da liberdade política e ideológica. Por que eu posso ter liberdade política e ideológica de falar tudo enquanto é M nas igrejas, mas não posso falar na escola? E é na escola o lugar onde se ensina e se aprende, onde existe um sistema de troca, de conscientização. Mas nós somos proibidos. Qualquer criança vai lá e denuncia na justiça, ou na superintendência, ou da secretaria, que o professor falou isso, falou aquilo. E ninguém vai denunciar no promotor que o pastor falou isso ou falou aquilo. Então, gente, eu agradeço a presença da Ana Paula, agradeço a presença de vocês, e que esse bate-papo tão gostoso, tão informativo, de uma experiência que nós não temos e nem vamos ter, né? ou poderão ter outras. Poderão ter outras, né? Experiências. Mas a sua experiência é única. Então, que vocês levem daqui uma postura reflexiva sobre cada um de vocês, ou sobre nós enquanto grupo, enquanto papel meu e do João, que eu disse que estamos com o passaporte vencido, mas que vocês tenham, como eu falei, ainda acredito na esperança. Também. Porque eu acredito em vocês. Tita, deixa eu só falar uma coisa. Você falou que esse lugar, pra mim, eu sou absolutamente comprometida com a ficção. Sim, sim. Pra mim, a ficção, ela pode salvar o mundo. É criativa, você Sim, é sobre a possibilidade de inventar outras coisas, né? De criar personagens, de dar significado. E de inventar, inclusive, outros mundos. Isso justamente. Esse é o valor da literatura. Exatamente. E eu queria também te agradecer, porque eu estava, inclusive esses dias, eu acho, falando com o Pedro sobre esse lugar do cansaço, né? A nossa geração é uma geração criada no medo, e uma geração talvez criada também para acreditar que a gente precisa
começar tudo do zero sempre. Não. E começar do zero dá muito cansaço, né? Porque você olha e fala, meu Deus, tipo, nunca vai, né? Você começa a construir a pouco de areia, né? E te ouvir falar, e não só você, mas especialmente aqui hoje, eu acho que dá uma... Lembra, né? Que... E a mesma coisa que eu pensei, né? Penso sobre Conceição, que muita coisa já foi feita. A gente não está começando do zero, por mais que seja um lugar cansativo, e eu acho que se é cansativo para mim, imagina para você que está fazendo isso há mais tempo do que eu tenho de vida. Mas isso dá uma sensação de descanso até, sabe? De poder falar, não, mas a Conceição já resolveu essa parte da literatura negra, eu nem preciso falar sobre isso, não preciso não pensar sobre isso. Ou, não, a gente já escreveu esse livro aqui, eu preciso eu escrever, não, vou só lá ler o que ela já escreveu, e aí eu posso dialogar, e que bom poder dialogar com você em vida, e poder dialogar com Conceição em vida. E acho que é isso também, os pensamentos com certeza vão mudando, e te ouvir ali mais cedo falando do lançamento do próximo livro, e eu tava, gente, eu não tô conseguindo nem escrever esse. E a Dita já vendendo um com combo para o próximo livro. Então... Eu tava brincando, eu quero fazer, eu vou montar uma banca lá no Coreto no sábado e domingo, que eu vou precisar levantar uma quantia grande em dinheiro. Gente, 100 pau. O preço do livro é 70, mas vocês vão me dar 100 pau cada um aí. Já é do próximo, mas gente, você vai pensando, eu já tô negociando. Eu tô com o livro do Chico Rei pronto, que é no Saveira Sá, e recebi uma oferta da casa da Sueli Carneiro de 35 pau, mas 35 foi o que eu paguei nesse que estava em casa. Então eu vou precisar de cerca de 110 pau. Então a gente tem que ir à luta de alguma forma para angariar fundos, porque publicar não é fácil. Mas a luta continua, companheiro. Vamos para a sopa. Vamos à cozinha?